Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar aqui, pessoal. Mais um dia de live. Vamos fazer mais uma live aqui. A gente vai começar o dia bem, pessoal. 7 da manhã. Bom dia para vocês que estão entrando. Quero te desejar um dia maravilhoso. Que Deus abençoe o teu dia. Que Deus possa cuidar de todos os seus passos hoje. Que Ele te dê um dia muito bom, protegido, ungido pelo Espírito Santo. Eu quero deixar também aberto aqui para que você, se quiser entrar aqui na minha live como convidado, para dar um testemunho para as pessoas. Eu faço isso lá onde eu já faço as lives faz tempo, pessoal. Eu tenho esse hábito, né? Paz do Senhor, meus irmãos. De fazer o quê? De deixar as pessoas falarem. Por quê? Por que é importante deixar vocês falarem? Porque olha só, muitas pessoas, muitos influenciadores, eles têm esse hábito de falar e não deixar o outro falar, né? E aí, qual que é a minha ideia? É fazer com que você fale, você abra seu coração. As pessoas não têm espaço para falar das suas dores, para contar o que está acontecendo, para dar os seus testemunhos. E aí a minha ideia realmente nas lives é fazer isso, assim que vocês se sentirem à vontade, tá? É só escrever para mim no chat aí que quer participar e entrar para dar o seu testemunho. Claro, tem que ser algo que faça sentido, né, gente? Tem que ser algo que realmente seja pertinente ao que a gente está falando. Hoje, pessoal, eu quero seguir da seguinte forma. Ontem eu estava lendo, né, um trecho da Bíblia, e olha só isso aqui que Deus falou com o meu coração. Buscai-vos ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Olha só, presta atenção. Invocai-o enquanto Ele está próximo. É um trecho da palavra de Isaías, capítulo 55. Isso me inspirou para escrever algumas coisas e fiquei pensando, né? Poxa, como Deus convida a gente para que a gente realmente esteja próximo dele. E quão bom é você estar, né, na presença de Deus e Ele estar presente perto de você, cuidando do seu dia, tá? Então eu escrevi algumas coisinhas aqui que eu quero falar para vocês rapidamente, para não tomar muito tempo de vocês, mas eu quero pedir para que você possa me seguir, para me ajudar com o meu perfil, para crescer. Aqui eu não fazia lives, eu comecei essa semana, então eu quero pedir para que vocês, além de vir participar das lives, que você possa me seguir, possa enviar para as pessoas aí, compartilha. Vai lá também na outra plataforma, lá o meu perfil, lá já tem muita coisa que dá para você ver, tá bom? Então eu quero convidar vocês aí para que me sigam, para que me ajudem a que o meu perfil possa crescer, tá bom? Obrigado, eu vi que tem gente já me seguindo. Bom dia para quem está entrando. Então olha só, eu quero falar para vocês aqui a respeito do quê? O convite que Deus faz para que a gente tenha uma vida melhor, uma vida plena, para que a gente entenda o nosso propósito, para que a gente tenha um alinhamento espiritual, para que a gente possa fazer realmente uma transformação na nossa vida. Ele é claro, ele é gratuito, só precisa que você acesse isso. Você consegue fazer essa leitura? É muito claro, gente. A gente só precisa optar, falar, não, a partir de hoje eu vou colocar Deus aqui na minha vida. E eu gosto de falar de colocar Deus, por quê? As pessoas precisam entender que a gente precisa colocar Deus em tudo na nossa vida. Sabe o que é colocar em tudo? É tipo assim, você tem um negócio, uma empresa, e aí você ora lá na sua empresa, certo? Por quê? Porque se não tiver a permissão de Deus, não vai prosperar, não vai funcionar. E aí uma coisa que esse ano me chateou muito é que eu trabalhava lá com uma pessoa e eu falei para essa pessoa, você precisa colocar Deus nos negócios. E ele falou para mim uma frase assim, eu não posso espiritualizar os meus negócios. Aquilo me chateou tanto porque é como se você zombasse de Deus, falasse para ele assim, não preciso da companhia de Deus para estar nos meus negócios.
E como que a gente não precisa, gente? Sabe? Como que a gente não precisa de Deus no nosso dia a dia? Como que a gente pode falar que a gente não posso colocar Deus nos nossos negócios? Não faz o menor sentido. Me segue aí, pessoal. Vi que tá entrando um monte de gente, tá sempre entrando bastante gente. Entra aí, me segue, me ajuda aí pro meu perfil crescer. E aí, pessoal, eu fico assim, vendo que Deus muitas vezes ele tem que ficar chamando nossa atenção para ele. E não tem necessidade disso, sabe? Deus, ele é tudo, gente. Ó, escreveu aí, ó, a Jéssica escreveu, Deus é tudo. Por que a gente precisa ficar tendo a nossa atenção chamada por Deus? Porque a gente simplesmente não tem a capacidade de compreender que a gente precisa dele. Que a gente tem que, ao menos, obedecê-lo, amá-lo, temê-lo. Você sabe qual que é a diferença de temor e respeito? Né? Nenhuma. O temor é um respeito. Agora, o medo, aí é diferente. Você não precisa ter medo de Deus. Ele não vai te fazer mal nenhum. Agora, temor você precisa ter, porque você está respeitando a Deus. Então, olha só. O Isaías 55 ele é um capítulo muito profundo, né? Ele apresenta aí um convite direto de Deus à humanidade. Então, ele traz lá um chamado à vida, um convite à transformação, uma proposta de propósito, um caminho de realinhamento interior, né? Deus, gente, ele não vai responder com condenação. Ele vai sempre responder com convite, convidando a gente para estar perto dele. Deus, ele vai oferecer vida, ele vai oferecer cura, ele vai dar sentido, ele vai restaurar por graça, de graça. Sabe que lá no meu passado, eu gosto muito de compartilhar os meus testemunhos, que eu costumo dizer que... Bom dia aí para quem está entrando. Costumo dizer que os meus testemunhos não ferem ninguém, né? Pode ser que você tenha passado pelas mesmas coisas e aí você acaba se inspirando no que eu vou falar e não tem problema eu contar. Mas eu era uma pessoa muito dura, muito... como se fosse realmente reativo, né? Vamos falar reativo para não falar agressivo. Muito reativo. Então eu reagia a situações com um pouco de agressividade, vamos dizer assim. Então eu era o cara que reagia no trânsito, que xingava as pessoas, falava palavrão. Resumindo, eu não era um bom exemplo para ninguém. E quando eu percebi que Deus entrou na minha vida, e foi através de um testemunho que eu tenho, uma situação que aconteceu, eu ia sofrer um acidente, tá? Vou contar por cima. Eu ia sofrer um acidente. E aí Deus me protegeu desse acidente de moto. Em São Paulo, na Marginal Pinheiros, eu fui fazer uma ultrapassagem, eu estava muito rápido de madrugada na Marginal. Quase não tinha carro assim na rua e eu acelerava demais a moto, né? Eu tinha uma moto bem grande, tive várias. E aí eu sempre fui de andar muito rápido nessa época, né? E aí um carro entrou na frente e praticamente assim, de verdade, olhando pro racional, eu ia bater na traseira desse carro, no meio da traseira do carro. Não tinha para onde escapar, não tinha espaço para passar, porque eu vinha a 200 por hora na faixa da esquerda. E era de madrugada, não tinha quase nenhum movimento, só que o cara entrou na minha frente. E por fração de segundo, uma coisa que eu sei que não foi minha, porque eu não teria aquela capacidade nunca, eu desviei dele pelo lado esquerdo e não bati no carro. Isso é normal, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, isso pode ter acontecido aí porque você desviou, não é assim. No outro dia minha mãe foi na casa de um pastor. Minha mãe não sabia do que tinha acontecido. E um pastor olhou para ela e falou assim: seu filho ontem, ele só não morreu porque Deus tem um propósito muito grande na vida dele. Sou eu, essa pessoa. E aí eles me chamaram em casa tal e conversaram comigo. O que aconteceu sexta-feira? Aí eu fui lá e contei, né?
O pastor falou que você só não teve um acidente fatal porque Deus não deixou você morrer. Porque Deus tem um propósito maior na sua vida, Ele te livrou. Naquele dia, foi acho que a primeira vez assim que eu vi que eu encontrei com Deus. Porque eu senti algo diferente aquele dia acontecendo. Eu senti um começo de uma mudança. E aí aquilo me emocionou muito. E aí eu peguei e comecei a pensar assim, eu preciso ser mais responsável, eu preciso tomar cuidado. Se Deus tem um propósito na minha vida, eu preciso cumprir o meu propósito. E aí a partir daí eu comecei a ter mais cuidado e me atentar mais. E foi o meu encontro com Deus ali, primeira vez. Só que eu caminhava muito em centro espírita, essas coisas, sabe? E aí eu fiquei por bons anos, longos anos aí, desse jeito. Até que um dia eu comecei a conversar com Deus indo para o trabalho, na moto. Né? Passaram algum tempo, eu recebi uma profecia, eu fui numa igreja, na verdade eu fui numa igreja, eu tentei ir na igreja umas 2 vezes, e acabei só indo e fui embora. Mas uma dessas, uma pastora falou comigo. E aí ela olhou para mim e falou assim que eu ia ter uma ONG. E eu dei risada, né? Eu falei, como que eu vou ter uma ONG? Eu nem gosto tanto assim de conversar com pessoas e tal. E aí Deus foi me mudando, foi me moldando, foi me transformando, e eu comecei a conversar com Ele indo do trabalho na moto. Eu tinha minha filha pequena e fui conversando com Deus todas as manhãs e falando, apresentando todas as minhas petições para Ele, falando que eu precisava ser uma pessoa melhor. E foi assim, com muito esforço, que eu comecei a ser tocado pelo Espírito Santo. Eu me esforcei. Por quê? Porque eu era durão, era grosso, era uma pessoa muito bruta, assim. Então, comecei a falar com Deus. Deus, eu tenho a minha família, eu tenho a minha filha, eu preciso dar um bom exemplo, eu preciso que o Senhor me transforme, eu quero ser transformado, Pai. Eu preciso que o Senhor me ajude com as coisas. E aí foi onde foi acontecendo uma mudança. Né? E aí tudo realmente mudou. Gente, acessa aí a minha página, me segue aí, pessoal. Me ajuda aí, para que você possa participar mais vezes aí das lives e também ver meus vídeos depois lá, que tem bastante coisa que pode te ajudar. E aí, gente, começou uma transformação muito profunda, né? Comecei a ter constrangimentos, vamos dizer assim. Sabe quando você faz algo que para você tá normalizado e aí você fala assim, não sei por que eu tô constrangido por ter feito isso. Eu tô constrangido por ter falado isso, por ter pensado isso, por ter ido em tal lugar. Comecei a ser constrangido e aí eu comecei a mudar. E Deus realmente veio me transformando, né? E aí é onde eu entro nessa palavra, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Percebe a profundidade disso? Tá ali, na minha própria vida aconteceu isso. E o que eu tô querendo convidar você aqui? Para que você tenha um dia melhor, para que você se transforme, para que você possa evoluir, independente da tua idade. Mas olha só, busque ao Senhor. Eu tô falando para você ir para a igreja imediatamente? Não. A igreja é um templo, gente. Ela é um hospital que cuida de pessoas. E que é necessária, com certeza. Vai fazer bem para sua vida, eu não tenho dúvida. Dependendo da igreja, eu vou te seguir sim, meu amigo. Pois me manda mensagem no direct aí que eu te sigo sim. E aí eu sei que assim, dependendo da igreja, ela até te espanta de estar próximo de Deus, né? Posso dar um exemplo. Vou dar um exemplo, gente. Em 2009, olha só quanto tempo faz. Vocês sabem que vocês devem vários aí ser jovens, né? E eu sou antigo. Em 2009 eu fui numa igreja. Um amigo meu me convidou por 1 ano praticamente para ir na igreja dele. E eu não queria ir de jeito nenhum. Aí um dia eu fui, cara. Só que eu fui, era uma igreja dessas bem tradicionais aí, que você tem que até trocar de roupa pra ir, né? E eu fui, camiseta do Justiceiro. Meu, cara de bravo. Cheguei lá, tal, todo cheio de tatuagem, né? E aí, cheguei lá, tal, fiquei lá sentadinho na igreja ouvindo, tranquilo. Tava tranquilo, eu gostei do culto. Chegou no final do culto, aí um cara veio lá perto de mim e falou assim, meu amigo veio me cumprimentar, e esse cara veio junto e falou assim pra ele,
Pô, próxima vez que seu amigo vier aí, fala pra ele colocar um terno, pô. Tem que trocar de roupa, cara. Vir assim não dá. Aí eu olhei pra aquele cara, mas eu fiquei com uma raiva, gente. Falei pro meu amigo, falei, tá vendo por que eu não vim na igreja o ano todo que você me chamou? Falei, eu não preciso conviver com isso. Então pra você ver, o meu amigo lutou pra que eu fosse pra igreja o ano todo e eu fui. Se eu tivesse sido bem recebido, eu voltaria. Eu não tenho dúvida. Tô falando de 2009, eu fui me converter em 2022. Mas uma pessoa lá dentro falou um negócio pra mim que me afastou da igreja. Então às vezes você quer ir na igreja, mas tem pessoas que não estão prontas para te receber. E aí é onde eu vou falar um negócio para você. Você precisa não mais se basear em homens. Você precisa ir para a igreja por causa de Jesus. Você precisa ir para a igreja para ter um encontro com Deus. Você entendeu? Você precisa por esse motivo. Não porque tem um pastor, não porque tem um pastor popstar lá na igreja, lá que, nossa, é famoso, tem não sei quantos milhões de seguidores. Não é sobre isso, gente. Não é sobre isso. Você tem que ir por causa de Deus, para encontrar, para falar com Jesus, para estar perto, para escutar a palavra. É só por esse motivo, para ser tratado. Não porque o pastor XY tá lá e ele é famoso, então eu vou lá porque o famoso tá lá. A gente precisa, pessoal, acabar de uma vez por todas com essa idolatria a pessoas que não tem nada para adicionar pra gente na vida. Sabe? A gente tem que tratar as pessoas de igual para igual. Famoso passou, deixa o famoso, cara. Boa sorte para ele, que bom. Graças a Deus que ele ficou famoso e ganhou bastante dinheiro com isso. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque um que a gente tem que seguir é Jesus. Esse você tem que seguir e imitar. Pode ter certeza que a melhor imitação é imitar a Jesus. Pode ter certeza que o melhor para ser seguido é seguir Jesus. É seguir os exemplos dele. Você quer um exemplo? Mansidão. Tente ser manso como Jesus. O cara vai te fechar lá no trânsito. E você não vai reagir. E você vai ficar numa boa. É possível? É possível você fazer isso? Será que é possível? Então assim, a gente precisa, mudar nossa mentalidade. E uma mensagem aqui de manhã é com esse objetivo. É realmente, busque a Deus enquanto Ele está próximo, enquanto é possível, o mais rápido possível. Porque você vai perceber na sua vida uma mudança que vai ser absurda e imediata, enorme. Você vai ver isso, tá bom? Gente, me segue aí, pessoal. Me segue aí, me ajuda aí a crescer meu perfil, poxa. Eu tô tentando melhorar aqui essas lives, vou fazer live todo dia. E é um início aí de um novo projeto que eu tenho. Eu já faço a live lá na outra plataforma faz 3 anos. Lá eu já tenho bastante gente. E aí, assim, bastante gente, eu digo assim, que gosta da live, que comenta, que foi impactado, que recebeu uma palavra e, sabe, é muito legal, tá? Eu vi aqui que alguém falou da live lá na outra plataforma, não sei se você me conhece e tal, não tô lembrando do seu nome aqui, ou se você já viu lá, tá? Mas se for, fico feliz. Gente, assim, o que eu quero passar para vocês aqui? A minha intenção aqui não é ficar repetindo a mesma coisa todo dia, mas é trazer algumas reflexões para vocês, né? Todas as manhãs, para a gente poder ter um dia mais equilibrado, para a gente começar uma transformação, né? Então, assim, que a gente possa inclinar os nossos ouvidos e ouvir a Deus, tá? A gente vive hoje, pessoal, numa era de muito ruído. São as redes sociais, as opiniões, as coisas que a gente vê em vídeos aí, exemplos ruins, né? Pessoas usando uma plataforma dessa para que ela possa multiplicar exemplos ruins. Nós temos vários. Eu não vou falar nomes de pessoas,
Agora que eu vi que o Fábio falou aqui que conhece, segue o Alê. Ô, Fábio, legal, cara. Obrigado aí pelo carinho, viu? Valeu mesmo, que bacana, cara. O Alê nem sabe que eu tô fazendo live aqui. Eu tô fazendo de teste essa semana, né? Comecei fazendo na segunda-feira e eu tô fazendo de teste aqui para ver como que é o movimento, como que as pessoas recebem, né? Então tá sendo super legal e conto aí com a presença e com a divulgação também de vocês, tá? Obrigado, viu, cara, pelo carinho aí. Então, gente, a gente vê muita gente usando essa plataforma para falar de coisas que são realmente para botar você para longe de Deus, que é para botar você contra a sua casa, que é para botar você separado da sua esposa. E a gente tem que dar um basta nisso. Gente, a gente tem que abençoar o nosso casamento. A gente tem que realmente, assim, estar em comunhão com a nossa família, estar em comunhão com pessoas, cuidar dos ambientes que a gente pisa, as atitudes que a gente tem. Eu posso falar para vocês, gente, eu já pisei em outros lugares. Eu só não me envolvi com droga nem com bebida, mas eu já pisei em lugares pesados. Vou falar algo aqui, eu não quero que, se tiver alguém aqui envolvido com esse tipo de assunto, eu não quero que se ofenda, tá? Não é minha intenção, mas eu tenho o direito de compartilhar uma experiência minha de vida, tá? Então não se ofendam. Eu nasci, a minha família, ela era uma família que frequentava centro de Umbanda, tá? Isso é muito poderoso que eu vou falar. E eu fui consagrado no centro de Umbanda, do lado de ídolos, do lado de imagens. Botavam até uma roupa característica em mim, sabe? Botavam umas coisas penduradas em mim lá. E eu ficava lá, pequeno, com 5 anos, com 10 anos, eu tava ali, adorando a ídolos por falta de conhecimento. Por quê? Porque eu não sabia. Eu não sabia o reflexo que isso ia ter na minha vida. Eu não sabia. E o que foi que isso gerou na minha vida? Tá? Gerou uma crença em que nunca ninguém me falou que falar palavrão era uma coisa ruim. Gerou uma crença que ninguém me falou que se vingar era uma coisa ruim. Sabe por quê? Porque lá a gente era orientado a fazer uns negócios, de pegar um papelzinho, bota o nome da pessoa, bota uns pó de discussão, acende uma vela, não sei o que. Era nessa pegada, gente. Ninguém nunca falou que aquilo estava errado. Então, para mim, aquilo era normal. Eu era novo, eu era jovem. E eu via aquilo sendo feito, sabe? Eu assistia aquilo ali, aquele desperdício de comida, jogando comida na praia. Sabe, umas coisas assim, gente? Hoje eu penso, eu me envergonho que eu estive naquele ambiente. E foi por muitos anos, sabe? Mas foi por muitos anos, foi coisa de uns 15 anos da minha vida, mais ou menos, né? E eu estive nesse ambiente por muitos anos com a minha família, e isso me trouxe uma desgraça total na minha vida por muitos anos, sabe? E eu quero convidar você para que você possa entender que o único caminho, a única verdade e a única forma de ter vida é através de Jesus. Eu estive também em um centro kardecista por muitos anos, sem entendimento. Por quê? Porque eu saí daquele lugar que eu ia antes e eu falei, não, mas esse centro aqui é legal, pô, é tranquilinho, é tudo branco, o pessoal fala baixo, né? Só que eu não era alimentado. Eu ia lá, mas eu não era alimentado. Eu saía vazio, eu saía sozinho, triste. Por muitos anos fiquei ali também, né? É isso aí, Fabio. Cresci num ambiente, eu achava normal, não tinha ideia do que aquilo ia gerar na minha vida. Então, eu tenho propriedade para falar, sabe? Então, hoje em dia eu vejo pessoas optando por ir nesses lugares, sabe? Tem pessoas optando por ir em lugares que não são agradáveis a Deus. Se você ler na palavra, você vai ver que Deus orienta que a gente não siga idolatria. Tem gente perguntando aqui para mim que país eu moro no Brasil. Moro em São Paulo, eu moro no interior de São Paulo, para te dar já com exatidão, tá bom? Então, assim, tem gente que não percebe
que gera problemas, gente, a gente conviver nesses lugares, sabe? Não abre a boca se for para ser intolerante. Não sei se você tá falando alguma coisa em algum sentido, tá? Se você chegou agora aqui, a moça aí. Tô falando sobre a minha vivência, tá bom? Porque hoje eu sou convertido e lá atrás, no passado, eu frequentava centros, frequentava lugares e isso me trouxe coisas muito ruins. Quais lugares? Eu fui consagrado em um centro de Umbanda quando eu era criança e depois eu convivi no kardecismo. E eu tô falando que o único caminho pra gente encontrar a verdade e a vida é Jesus, sabe? E aí eu sei, pessoal, que isso me trouxe muito, muito mal, muito mal. Eu achava normal falar palavrão, eu achava normal eu revidar, né? E... não, ó, aqui... Eu sei, moça, que tá sendo gravada, fica à vontade, faz o que você quiser, eu vou falar, tá bom? Aqui eu tô aqui pra falar. Se você estiver incomodada, você pode sair. Eu tô aqui, eu tenho o meu direito de falar e como eu vivi, eu posso falar, tá bom? Deus te abençoe. Então, assim, eu pude colher dos males que teve na minha vida, né? Eu vivi uma vida promíscua por muitos anos, eu era um cara que eu não tinha a menor consciência e eu realmente, assim, eu não conseguia parar em um relacionamento, né? E eu me envolvia com pessoas que também trazia mais disso para minha vida. E aí eu sei que isso foi trazendo só males para minha vida e foi atrasando muita coisa, né? E aí, gente, eu sei que o dia que eu coloquei Deus dentro da minha casa, que eu comecei a orar e repreender o que eu vivia, né? Eu realmente percebi que eu fui, por muitos anos, eu e a minha família colhemos coisas ruins. E aí eu repreendi e eu tenho certeza de que eu ajudei a minha família a ser salva. Eu coloquei o perdão dentro da minha casa, eu coloquei o amor dentro da minha casa, eu orientei pessoas, eu salvei pessoas e contando a minha história, sabe? Contando a minha história e eu sei que os lugares que eu estive não é bom pra ninguém, tá? Não foi bom pra mim, não foi bom pra minha família, não fez bem pra mim, me colocou na promiscuidade, gerou em mim que eu podia fazer coisinhas que era pra prejudicar as pessoas e me sobressair, e eu descobri que não é assim. Que se eu tenho algum problema com alguém, eu tenho que resolver com perdão. Tenho que resolver com amor, né? O pessoal tá bravo. Não, gente, eu não posso de jeito nenhum, não vou bloquear ela de jeito nenhum, não, deixa ela aí. Eu quero que ela escute, que ela participe com a gente, tá tudo certo. Porque é isso que eu aprendi, né? É isso que eu aprendi. Então deixa ela falar à vontade aí, tá tudo bem. Deixa ela expressar a opinião dela, que a hora que o Espírito Santo tocar o coração, velho, aí ninguém resiste. Quem sabe do que eu tô falando sabe, né? A hora que o Espírito Santo chega, meu amigo, você pode falar o que você quiser. A hora que ele te tira de lugares, aí você não tem como não sair, né? É Espírito Santo que trata, tá? E aí, deixa a moça aí, ela entrou aqui para causar barulho. E essa é a minha ideia, pessoal, é que realmente que eu possa passar a vocês possam me seguir. Eu tenho bastante vídeos aí, que a gente fala de bastante coisa lá na outra plataforma lá, né? O Fábio é engraçado. E esse tempo todo que a gente tá trabalhando nisso, né? Hoje eu lidero um ministério de casais. Qual que é o meu objetivo no ministério? Gente, é realmente... ó, que legal, Alagoas, segue aí, pelo amor de Deus, me segue, me ajuda aí. A ideia do meu ministério é o quê? Realmente a gente resgata casamentos, gente. Sabe o que é uma família quebrada? É um marido que não olha para uma esposa, é a esposa que não vê mais graça no marido, e a gente vem trabalhando nisso, né? Tanto nas lives e assim, e não só isso. Eu tenho aqui no ministério da igreja que eu participo, né?
a gente cuida aqui de famílias, de casais. Então o que a gente faz? Realmente a gente vai, ora na casa das pessoas, né? Ajuda a expulsar o que tem que expulsar e realmente assim, leva o amor, leva a mansidão. Paz do Senhor, tudo bem, irmã? Tudo jóia? E esse é o nosso objetivo. É fazer o quê? É fazer com que as pessoas possam conhecer Jesus, as pessoas possam saber como ele é bom, como ele é exemplar, né? Pensar uma vez mais antes de ter determinadas atitudes, né? E foi isso, e eu pude salvar minha família dessa forma. Ó, eu vou tirar essa moça aqui porque já tá demais já, viu, minha amiga? Você me desculpa, mas não tem como. Você tá aqui com uma foto aí que não faz muito sentido, você tá falando um monte de besteira. Deixa eu ver aqui, pessoal, só me dá um minutinho aqui, turminha. Pronto. Não dá, poxa, não para quieta, cara. Ou escuta o negócio e aproveita, ou não dá. Não é verdade? Não, eu tenho paciência, mas aí também eu também sou um ser humano, né? Mas não dá, gente, não dá pra deixar assim, não. Deixa aí, deixa ela vai lá onde ela quiser falar lá da religião dela, deixa ela ir lá falar em outro lugar, aqui não. Tô errado, pessoal? Tô errado? Fala aí se eu tô errado, pô. Você acha que eu tô errado? Poxa, a pessoa tá aí falando da live que não tem gente aqui na live. Eu tô vendo ali o número. Aí tá aqui falando um monte de coisa. Poxa, não faz sentido, né? Então a gente realmente tá aqui, pessoal, para levar amor, para perdoar, mas não para ficar causando, né? Eu quero colocar aqui pessoas para falar que entrem na live. Obrigado aí quem tá me seguindo, tá? Sejam bem-vindos aí, a ideia é essa. Mas eu quero que as pessoas entrem aqui na live para realmente compartilhar uma coisa boa, para compartilhar algo legal, entendeu? E que seja algo produtivo pro seu dia, pô. Vocês estão aqui 7 horas da manhã falando comigo por quê? Alguma coisa de bom vocês estão vendo, né? Então, vamos lá, vamos acelerar aqui o que a gente precisa falar. E é isso, pessoal. Na verdade, eu vou ficar aqui mais uns 10 minutinhos, tá? Mas eu quero só deixar de mensagem para vocês o quê? Que a palavra ela tem um poder transformador, tá? Deus ele vai trabalhar o quê? Com processos, não com impulsos. É um processo que ele vai trabalhar em você. Então, assim, a lógica humana tem nada a ver com a lógica de Deus, né? Pressa para Deus não tem processo. Concorda ou não concorda? Ansiedade não existe para Deus, existe confiança. Obrigado aí quem tá me seguindo, gente. Segue aí, pessoal. Entra aí na live e vai me seguindo aí que eu preciso de seguidores, preciso fazer esse negócio crescer, acontecer. Quero usar esse formato aqui para poder trazer a palavra para as pessoas, tá bom? Me segue aí. Controle para Deus também é outra coisa que não existe. Ele tem entrega, né? A gente tem que fazer o quê? Tem que entregar. Imagem também não existe para Deus, existe essência. Deus está vendo o quê? Seu coração. Olha lá, a pessoa aqui falou, né? Do perdão só dá quem se arrepende. Realmente, mas é o que eu falei. Quando o Espírito Santo toca o coração, você não tem como não se arrepender. Não tem como. É imediato. Você já se constranger, você fala, cara, um dia eu entrei na live de um cara que tava ali falando de Deus. E eu falei um monte de maluquice lá, que poxa, que o cara tava errado. As pessoas querem confrontar, cara. Para com esse negócio de confrontar, gente. Para. Se você tá seguindo outro lugar, outra religião, né? Você gosta de chamar de religião? Eu não tenho religião. Eu sou cristão. Eu sigo a Deus. Eu não tenho religião, mas tem gente que tem religião. Você gosta, tudo bem, cara. Eu só tô aqui para te ajudar e para orar pela sua vida. E pode ter certeza que eu vou orar pela sua vida. Aquilo que caminha com você,
que segue coisas que não são agradáveis a Deus, não gosta que eu ore por você, mas eu vou orar, entendeu? Eu vou orar, eu vou interceder, você pode ter certeza. Eu vou combater, você pode ter certeza, porque eu quero o seu bem, eu quero vida para você, vida em abundância, eu quero prosperidade, entendeu? Então eu não vou deixar de falar. Ah, mas nossa, a plataforma vai fazer, não vai, faz o que quiser, faça o que quiser, entendeu? Eu tô aqui para dar testemunho da minha vida, para vocês ouvirem, eu tenho certeza que vai caber para você. Tenho certeza que vai edificar a tua vida. Um cara que quase morre num acidente de moto, e um profeta no outro dia fala para a mãe: ah, o seu filho não morreu ontem porque ele tem um propósito com Deus. Deus tem um propósito maior na vida dele. Sou eu que vivi isso. Eu que vivi isso. E eu passei a viver o quê? A viver uma vida com Deus, de intimidade, de conversa com Ele diária. E a minha ideia de estar aqui nessa plataforma não é para ficar me engajando, me famoso. Não, gente, isso daí não vai me dar nada. Pode ser que dê um retorno financeiro? Pode, né? Só que eu conto um negócio para vocês. O que eu ganhar aqui, eu vou colocar na minha obra, tá? Eu tenho o sonho de abrir uma ONG. E quem quiser participar disso, a gente vai conversando ao longo do tempo. Eu tenho um sonho de abrir uma ONG para ajudar pessoas. Não é pessoas só carentes. Eu quero abrir uma ONG para ajudar necessitado. Quem é necessitado? Às vezes você tá sem emprego e você é um necessitado. E não é por isso que você é carente. Às vezes você tem uma casa, mas você está necessitado. Às vezes você tem o que comer, mas você está necessitado de uma porta aberta. Então, se a gente pensar em todas as camadas, a gente ajuda todo mundo. Ah, vai ajudar o carente? Com toda certeza. Com toda certeza. Vamos tratar das pessoas, vamos curar o coração delas ali, vamos curar os vícios, vamos falar da palavra, vamos dar curso para fazer, para que a pessoa possa arrumar emprego. Não é verdade? Vamos tratar essas coisas. Então eu quero fazer uma ONG para poder conquistar isso, né, para as pessoas, para ajudar nesse sentido. Esse é o meu sonho, né? Mas como que eu começo isso? Através da palavra. É ministrando a palavra, é falando de Deus, é falando de vida, de Jesus, de como transformar do micro para o macro, de como transformar de dentro de mim para algo maior. Eu não vou conseguir chegar mudando um ambiente enorme, chegar numa balada lá, né? Todo mundo vai se converter. Poxa, isso daí só se eu fosse Pedro, né? Qual que é o meu jeito? É o quê? É aos pouquinhos, conversando com as pessoas, falando da minha vida, dos meus testemunhos, da transformação que Deus fez na minha vida. Dessa forma eu levo Jesus para as pessoas. É dessa forma, não é impondo. A gente não impõe nada. Quer ir em outra religião? Vai lá, cara. Fica à vontade. Tá tudo bem, eu só quero o seu bem. Eu só quero lutar pela sua vida. Eu quero só o seu bem. Eu quero que você seja próspero, que você seja feliz. É isso que eu quero. Eu não quero nada ruim para você. Eu tô aqui só para te falar que eu quero o melhor para sua vida e para te dar caminhos através do que aconteceu comigo. Tá? Ó, quem tá entrando agora, me segue, gente. Me ajuda aí a fazer meu perfil crescer. Compartilha. Tem um monte de vídeo lá que vocês vão ver no meu perfil, que é do outro lugar lá que eu faço as lives. Me ajuda aí pra gente poder fazer esse perfil crescer, tá bom? Eu conto com vocês, de verdade. Preciso que vocês me ajudem, que me dê esse voto de confiança. Porque a gente precisa salvar pessoas. A gente precisa levar uma palavra de Deus para as pessoas. A gente precisa pegar a pessoa que está vendo o vídeo, que está promovendo essas figuronas famosas aí que fazem coisas que a gente sabe que não são nada exemplares, e a gente precisa tirar essa audiência dessas pessoas. A gente precisa ter audiência para esse tipo de conteúdo, de palavra, de testemunho, da gente falar que a gente ama a Deus, da gente falar que com Deus nós somos maioria. Com Deus nós temos possibilidades de conquistar muita coisa. E não é conquistar por conquistar, é conquistar com essência, com verdade. Obrigado aí por quem está me seguindo. Eu preciso que vocês me sigam.
Só que vocês me sigam, tá bom? Eu tô fazendo a live essa semana, gente, fazendo um teste, tá? Obrigado, meu amigo, aí pelo carinho. Tô lendo aqui sua mensagem, tá bom? A gente realmente tá aqui, cara, para trazer uma palavra. Hoje eu trouxe um pouquinho de uma reflexão sobre Isaías 55, quando ele fala que é assim: buscai-vos ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invocai enquanto ele está próximo. Então, assim, busque a Deus, pessoal. A gente não perde nada buscando a Deus. Buscar a face do Senhor nunca será em vão. Nunca. Segue mesmo, manda para seus amigos, me ajuda, tá? E vai lá assistir meus vídeos e curte meus vídeos lá, para vocês me conhecerem. Lá na outra plataforma tem bastante coisa também, tá? Segue mesmo, sem medo. O que a palavra gera na gente? Uma pergunta para vocês aqui, ó. Olha só. A palavra, ela vai gerar o quê? Transformação. Ela gera frutos e ela gera uma mudança real. Ó, que legal, Genilson. Obrigado, irmão. Fico feliz, cara. Significa que o pessoal tá achando que tá bom. Se você tava procurando uma live cristã e apareceu a minha, me sinto honrado por isso, meu irmão. Tá bom? Bom dia para quem tá entrando aí. Vai seguindo. Então, olha só. Aquilo que você consome molda os seus pensamentos. Molda as suas decisões. Ó, tem uma obra aqui, velho. Vai fazer barulho, tá? Tá tudo bem. Molda seu futuro, né? Uma coisa que a gente tem que se atentar muito, pessoal. Ambiente que a gente pisa. O ambiente que a gente pisa. O conteúdo que a gente consome molda e mostra para onde a gente está indo. Faz essa leitura, pessoal. Pega essa chave, cara. Olha só. Tem horas que a gente vai precisar parar de andar com pessoas, porque você vai ver que não faz mais parte daquilo que você acredita. E mesmo assim eu te oriento que você lute pelas pessoas. Poxa, mas ô Rafael, se alguém chamar você para ir numa balada lá porque tem tal coisa acontecendo, primeira resposta minha é não. Eu já fui muito. Mas deixa eu te explicar. Por que não? Porque não é ambiente que me agrada. Porém, se falarem assim, nós temos que levar você lá, para que você ore naquele lugar, para que a gente leve uma esperança, para que a gente leve uma palavra, aí eu sou o primeiro a ir. Por quê? Porque tem um propósito. Todo lugar que você for precisa ter um propósito. Tudo que você for fazer precisa ter um propósito. Obrigado aí, vocês estão mandando umas coisas aí, gente, que eu nem entendo nada aqui da plataforma. É florzinha, é ursinho, sei lá, não tô entendendo nada, tá? Uma hora eu vou entender o que tá acontecendo aqui. Ó, mandou outra flor, sei lá eu que negócio é esse. Mas obrigado pela flor, tá bom? Enfim, eu não sei como agradecer esse negócio aí. Eu vou acostumando, vou aprendendo. Vocês entenderam, pessoal? Então você tem que estar num ambiente que seja um ambiente que tem coisas ali que às vezes não é pra você, desde que você seja uma luz naquele lugar. No mais, você tem que sair desses ambientes, porque isso aí vai te contaminando. O meio de amigos que você vive, você tem que influenciá-los pro bem. Sabe aquele cara que veio falar do casamento dele pra você? É óbvio que isso não é o meu caso, mas assim, a pessoa vem me falar do casamento dela que tá quebrando, você fala, ah, meu, separa mesmo, cara. Separa mesmo. Não, você arruma outra. Isso é detestável diante de Deus. O que a gente tem que fazer? Tem que resgatar. Você tem que chegar para a pessoa e falar para ela assim, seu casamento, seu namoro, seu relacionamento, seja o que for, tá ruim? Quando você saiu com essa pessoa e conheceu ela no primeiro dia, o que você viu? O que gerou interesse? Qual que foi aquele momento ali que deu aquele estalo, que você falou, ah, gostei dessa pessoa? Qual foi esse momento que você se sentiu ali atraído, que você viu que tinha a ver? Qual foi? Então lembra desse momento e volta nele. Já é o primeiro passo para você restaurar um casamento ou relacionamento. Mas você precisa estar disposto. Sabe, a gente tem que dar bons conselhos. Não é ir lá e falar para a pessoa, ah, não, vamos beber que passa. Esquece. Você vai simplesmente ficar dopado por um tempo. E aí daqui a pouco você tá de volta no normal e tá vazio.
Eu tô vendo aqui o que o Gênesis escreveu sobre o rapaz que usa drogas, tá? O Marcelo. Tá bom, a gente ora, cara. Já tô chegando, ó. Já vou 2 minutos aqui, eu já vou parar pra orar. Pra gente encerrar a live. Então, gente, a gente tem que realmente sair de ambientes, a gente tem que tomar cuidado com quem anda ao nosso perto da gente. Tem que selecionar, porque senão você acaba sendo influenciado. E isso acontece muito, gente. Na rede social, em todos os lugares acontece demais isso. Então não se deixe ser influenciado. Eu falo isso pra minha filha, ela tem 11 anos. Filha, e você influencia as pessoas, não deixe que te influencie, né? Você tá lá na escola, é o amiguinho lá que tá vindo ali, ele tem uma turma X, você já tem que trazer ele pro seu lado. Traz ele pro seu lado, fala de Deus, ora pela vida dele. É dessa forma que a gente educa os nossos filhos, pessoal. É apresentando Deus, é ele tendo temor. É para quando ele for sair fazer alguma coisa, o Espírito Santo falar para ele, aqui não é lugar para você. Aqui não é coisa para você. Sai daqui. Acontecia isso comigo quando eu era criança, mesmo eu tendo aquela história que eu falei para vocês. Mesmo eu tendo estado dentro de lugares consagrados, né? A minha origem familiar é consagrada. Mas Deus me encontrou. Jesus me encontrou. Pegou na minha mão e falou assim, filho, agora é comigo. Agora você vai andar comigo. E eu luto todos os dias para que eu não volte a ser aquela pessoa que eu era antes. Agressivo, recordista em palavrão, respondia sempre com brutalidade às pessoas, promíscuo. Graças a Deus, Deus me libertou disso. Deus me ajudou a ser uma pessoa que não transparecesse mais para as pessoas uma aparência física. Né? Eu sempre treino há 30 anos, musculação, né? Desde criança, desde jovem. Sempre fui muito assim, julgado pela minha aparência. Sempre trazia um peso quando eu chegava. E eu quero ser reconhecido não pelo físico, eu quero ser reconhecido quando eu chegar nos lugares, porque eu tenho no meu coração Deus. Eu carrego comigo a presença de Deus. Eu quero ser digno de carregar essa presença. Não mais uma pessoa que treina e que aparece fisicamente primeiro, mas eu quero primeiro chegar no lugar de forma espiritual. É isso que a gente tem que batalhar, pessoal, tá bom? Estou recebendo vários bons dias aqui, continuo pedindo para vocês me seguirem, me ajuda a crescer meu perfil, me ajuda a fazer esse negócio crescer aqui. Amanhã eu vou estar aqui de novo 7 da manhã, 7 quebradinho, né? 7, 7, 5, né? Depende do meu horário aqui, tá bom? Mas eu vou estar aqui também. E eu quero orar pela sua vida antes de sair, tá bom? Vamos orar? Olha que legal. É isso aí, Genilson. Obrigado, meu irmão. Manda pros seus amigos aí pra sua lista inteira, hein, cara. Teve uma moça aí antes aí que ela tava brava comigo aqui na live, falou que eu tava falando de religião, e não é sobre isso. Eu tô falando das minhas experiências. Todo mundo absorve o que for prudente pra cada um, certo? Eu posso falar que eu já estive em lugares pesados, eu posso falar o que eu quiser aqui. Eu não tô questionando ninguém, tá? Mas a moça ficou brava, cara. Mas manda aí pros seus amigos aí. E vamos botar Deus nessa live. Pessoal, eu vou orar pra gente poder encerrar, tá bom? Eu preciso trabalhar. E você também. Beleza? Amém. Pai amado, eu peço, Pai, que o Senhor esteja presente aqui nessa live, com essas pessoas que estão aqui comigo. Eu apresento a vida do Marcelo, que é um rapaz que está com problemas de drogas, de vício. E um irmão aqui pediu para que a gente orasse pela vida dele, Pai. O Senhor sabe como é difícil essas pessoas resistirem a esses impulsos, resistirem a ambientes. E eu peço, Senhor, que o Senhor possa agora visitá-lo e que o Senhor possa retirar dele tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não vai fazer ele se aproximar do Senhor, que possa ser retirado, Pai. Que ele tenha nojo da droga, que ele tenha nojo da bebida,
que ele possa ser um testemunho vivo, Senhor. Que ele possa entender a sua presença, que ele possa sentir e que ele possa pregar a tua palavra. Essas pessoas, Pai, sempre têm um propósito de vida muito maior do que a gente pode enxergar. A gente pode enxergar elas como um alcoólatra, como um drogado, pelos nossos olhos de humanos, mas o Senhor não. O Senhor olha com seus olhos, Pai. Os seus olhos são de amor. Os seus olhos têm propósito. E eu sei que essas pessoas têm como testemunhar para outras pessoas e levantar vidas, salvar vidas. Então usa a vida do Marcelo, Pai. Eu peço, Pai. Peço também pela nossa outra irmã que pediu aqui. Pelo que eu entendi, ela tá querendo, tem o desejo de gerar e deve estar enfrentando alguma dificuldade, Pai. Que o Senhor possa colocar suas mãos sobre o útero dela agora e que ela possa sentir, Pai, que algo está mudando, que o útero dela é fértil, que assim como o Senhor já fez, Pai, na história, como a gente já leu na Bíblia, com diversas mulheres, com mulheres de idade, que o Senhor deu a possibilidade de gerar, que o Senhor possa gerar na vida dela também. Que qualquer impedimento que esteja acontecendo, que caia agora, em nome de Jesus. Que saia, que ela seja curada, Pai, que ela seja fértil. Eu abençoo, Pai, todas as pessoas que passaram por aqui. Agradeço pelo carinho de todas elas. Que o Senhor possa derramar o seu amor, a sua presença. Que o Senhor não saia de perto de nenhum de nós, Pai, por nenhum segundo. Porque nós somos dependentes de Ti. Nós somos dependentes e estamos aprendendo a obedecer, a temer, a servir. E eu peço, Pai, que o Senhor derrame chuvas de transformação e de bênçãos aqui nessa live hoje. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Recebam essa oração. Que Deus possa te abençoar. A moça está lá, orei por você, vai dar tudo certo. Me segue, se quiser compartilhar a tua história também, viu? Pode mandar mensagem pra gente aqui. A gente vai conversando, tá bom? Mas eu peço que vocês possam me seguir aí, que possam, de nada, imagina, que vocês gostem desse conteúdo. Depois dá uma olhadinha nos meus outros vídeos lá, também tá lá no YouTube, procura depois lá, Testemunho de Perdão, no meu canal do YouTube, você vai ver que legal. Cara, é uma história familiar, muito poderosa. Mas eu vou indicando pra vocês as coisas legais aqui, tá bom? Gente, eu preciso ir. Sei que tava bom, eu acho que tava bom, se não tava, me desculpa, né? Mas que Deus possa abençoar você, que tudo que você for fazer no seu dia, for decidir, você pense antes assim, ó, o que Jesus faria se ele estivesse aqui no meu lugar? Essa é a frase, o que Jesus faria? Sempre pensa assim que você vai tomar a melhor decisão. E amanhã... Ô irmão, eu vi que você tá perguntando aqui. Eu tô fazendo todas as manhãs de dias de semana, 7 da manhã, 7h05, 7h10, tá? É mais ou menos nessa média. Eu não tô fazendo um horário fechado, mas eu tô fazendo essa semana a primeira vez por aqui. 7 e pouquinho eu tô entrando, tá bom? É isso, peço que vocês me sigam, que vocês curtam aí os vídeos, que vocês compartilhem com as pessoas que vocês conhecem e que desculpa alguma coisa se eu fui inconveniente, se eu falei alguma coisa que vocês não concordem. Nossa intenção aqui é gerar vida, é salvar vidas, tá bom? Então, fiquem com Deus e... Ô irmão, bota o despertador, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Pô, você tem que ouvir uma palavra, cara. Ouvir a live você pode ouvir dormindo, não tem problema, você só liga a live e fica me ouvindo, cara. Tô brincando, mas verdade, põe o despertador, pô. Tá bom? Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, cheios das bênçãos e de tudo que Deus tem para nos entregar, tá bom? Valeu, fiquem com Deus.